Adivinha quem tá de volta? Joel! Pois é, com muito prazer que eu trago para vocês a nova release do Big Linux, distribuição Linux brasileira, muito famosa há alguns anos atrás, que entrou meio que num hiato de desenvolvimento e agora está de volta. Desenvolvimento lá do Bruno Gonçalves e seus comparsas, digamos assim, né? A galera que ajuda a desenvolver. O Big Bruno também, como é conhecido. Hoje a gente vai dar uma olhada no sistema, não vai ser exatamente uma review. Inclusive essa ISO aqui, se eu não me engano, nem está disponível para download, mas eu vou colocar aqui na descrição algumas informações extras sobre o novo Big Linux, tá? Para você poder acessar e tal, e enfim, tirar algumas dúvidas. Eu não sei se já vai estar disponível para download quando eu publicar esse vídeo, se tiver eu já coloco o link aí para vocês, beleza? Mas basicamente é o seguinte, nesse momento eu estou usando uma ISO que não é a release final, então a gente vai dar uma olhada na aparência dele, nas funcionalidades, nas ferramentas, meio que por cima. Quando ele sair eu vou fazer uma review mais detalhada apontando os pontos positivos e negativos que eu encontrar. A gente tem uma tela de login aqui bem simples e com um fundo meio que desfocado aqui. Essa versão do Big Linux, que anteriormente era baseada no Ubuntu, ou do Kubuntu na verdade, porque usava KDE, agora ela tem duas interfaces diferentes. Ela continua sendo baseada no Debian, mas mais especificamente em cima dos pacotes do Deepin com um repositório próprio, e nós também temos a interface Cinnamon. Apesar de ele utilizar o Deepin, vocês vão ver, que eu vou logar aqui na conta no modo de usuário do Deepin Desktop, que ele é um pouco diferente do Deepin convencional que a gente tem na distribuição Deepin, né, no Deepin Linux lá. Ele tem o mesmo visual praticamente, mas tem alguns ícones diferentes e a seleção de aplicativos é consideravelmente diferente também. A gente tem aquela coisa do Deepin aqui, normal, padrão, tudo meio que traduzido, mas ao invés de a gente ter o Deepin File Manager, a gente tem o Nemo como gerenciador de arquivos, o que vai agradar algumas pessoas, outras não sei, mas é um diferencial aqui do Big Linux. Para quem gosta de personalizar com temas GTK é uma coisa interessante, porque a gente sabe que o Deepin File Manager ele não é escrito em GTK, então os temas GTK eles teoricamente não pegam nele, não sem você fazer algum ajuste pelo menos, alguma coisa do tipo assim. Enfim, nós temos o Nemo aqui, Firefox está aqui, a Deepin Store é a mesma, igualzinha, com os mesmos aplicativos. Na verdade eu acho até que tem alguns a mais por conta do repositório do Big Linux. Então você vai ter basicamente o acesso a todas aquelas aplicações que a Deepin Store já te traz, com uma versão brasileira, digamos assim, do Deepin, que pode agradar bastante gente. O menu aqui ele tem um ícone um pouco diferente, que é o lançador, mas ele é igual, funciona da mesma forma, o fundo fica desfocado, mas aqui a gente tem uma seleção de aplicativos um pouco diferente, pelo que a gente pode perceber que sem fazer muito esforço. Ele não vem com WPS Office, vem com LibreOffice no lugar dele, vem com o aplicativo de torrent, que é o KBTorrent, aplicativo de scanner, vem com o GIMP aqui pré-instalado, e ele tem um gerenciador de atualizações aqui, além de já vir com o Synapse, o JDownloader, o Groove Customizer, o SM Player também aqui uma particularidade dele, o Clementine como player de música, enfim, eles meio que trocaram a base de aplicações e embutiram algumas ferramentas próprias também, como por exemplo a opção que você tem de criar uma distribuição sua customizada em cima dessa ISO do Deepin, eu ia dizer não, do Big Linux, que permite que você customize o sistema como você quiser e gere uma remasterização para o seu uso, e também uma ferramenta para criar pacotes Deb facilmente. As duas têm uma interface bonitinha aqui e tal, e permite que você crie pacotes para as distribuições de uma forma bem simples. Eu não sei se esses programas vão vir por padrão na ISO final ou se são pacotes do desenvolvimento do Big Linux aqui, mas de qualquer forma são coisas que estão no sistema pré-instalados aqui. Muitos desses recursos pré-instalados fazem parte do ambiente Cinnamon, então eles procuraram convergir aplicações que vão ser úteis em ambos os ambientes para não duplicar programas. Por exemplo, eles poderiam ter deixado o File Manager do Deepin, do Deepin Desktop Environment, mas ao ir para o Cinnamon você necessariamente ia precisar utilizar o Nemo, então eles colocaram o Nemo como File Manager padrão aqui. Do mesmo jeito você tem o Xed, que é o editor de textos fork do Gedit, que o pessoal do Linux Mint fez e que acompanha o Cinnamon, né? Eles colocaram aqui como o editor de textos
padrão também, né? A gente tem aqui um PDFzinho, um atalho, que vai mostrar pra gente algumas das funções novas. É como se fosse uma documentação desse novo Big Linux, mostrando aqui os recursos e tal. Bom, basicamente é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como é a interface com Cinnamon. Você vai ver que ficou bem bacana também. Então, na tela de login, se você quiser usar o Cinnamon ao invés do Deepin, você vem aqui e marca a opção Cinnamon e aí loga normalmente, como você faria na versão Deepin. Esse Cinnamon aqui também é levemente customizado com alguns applets no painel, como esse applet aqui que mostra a taxa de download e upload, o aplicativozinho aqui de clipboard e tal, o atalho para os discos, o atalho para as configurações do monitor, entre outras coisinhas assim. Você tem aqui o Nemo, o Firefox também, o ícone aqui é o mesmo. O menu é um pouquinho diferente do tradicional do Linux Mint, mas é basicamente a mesma coisa. E você vai ter acesso aos mesmos aplicativos que você tinha lá na interface Deepin, inclusive o próprio calendário aqui do Deepin, ó, como você utilizaria lá. Então ele converge as aplicações, não tem aplicações duplicadas, o que mostra uma certa maturidade em quem desenvolve, né? Já entenderam essa coisa que acontece muitas vezes em distribuições que tem duas interfaces diferentes, você acaba duplicando as coisas. Aqui eles parecem ter conseguido realmente fazer com que o negócio funcionasse bem. Existe essa diferença, né, de que no Cinnamon você tem essas opções de configuração e no Deepin você tem aquele painel lateral, mas aqui a gente pode ter informações sobre o sistema, né? Ele está usando como base o Deepin, como eu falei, então basicamente as coisas que a gente vai ter no repositório e tal são as coisas do próprio Deepin, incluindo o Deepin Terminal aqui, que a gente pode utilizar mesmo no Cinnamon. A gente pode ver que ele já vem com o tema Arc e aqui embaixo ele tem um tema Plasma Dark, que seria um importado lá do KDE. O tema de ícones é o Arc Remix. Tinha uma pequena atualização aqui para fazer, mas você pode ver que ele também tem repositórios próprios aqui, ó, Big Linux, lá da mesma Universidade do Paraná. Tá? Isso aqui é só uma visão panorâmica, digamos assim, do Big Linux novo, né? Provavelmente algumas novas coisas serão incluídas, corrigidas, melhoradas e tal. Eu incentivo você a postar o seu feedback aqui nos comentários para que os desenvolvedores vejam e possam opinar. Como eu disse, não vai ser uma review, vamos deixar isso para depois, quando o sistema realmente tiver sido lançado e ser considerado estável, para poder dar uns palpites aí. Mas particularmente eu achei um visual muito agradável, tanto no modo Cinnamon de operar quanto no modo Deepin. Provavelmente vai ter as mesmas limitações que o Deepin em geral tem, mas como são brasileiros a gente pode falar em português e dar sugestões para que o sistema seja melhorado, modificado de acordo com o gosto do público que vai utilizar. E que seja bem-vindo de volta o Big Linux, aí uma distribuição que fez a alegria de muita gente, que ajudou muitas pessoas a iniciarem no Linux pela primeira vez. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like também e divulgar aí nas suas redes sociais, beleza? Até o próximo vídeo, grande abraço, valeu e falou!